Por que os animais devem ter direitos? Eu prefiro a pergunta porque os animais não devem ter direitos, né? É muito difícil a pessoa responder isso, ou é quando ela cai em falácias, né? Ela vai dizer que os animais não devem ter direitos, ou por um motivo de algum texto religioso, né? Ou porque está escrito na Bíblia, ou porque somos superiores intelectualmente, supostamente, né? Superiores intelectualmente, e outras falácias. Então, se a gente não consegue trazer um argumento sólido e contestável, né, do porquê os animais não deveriam ter direitos, né, a resposta é que eles têm. Seria como perguntar por que as pessoas na Síria não têm direitos, né? Tipo, elas têm, né? É verdade. Você não consegue justificar isso. Mas se a gente fizer a pergunta da maneira que você está colocando, né, simplesmente porque eles são seres sencientes, capazes de sentir dor, medo, frio, qualquer um deles, não é difícil constatar que preza pela sua vida e pela sua liberdade. Eles gozam da vida e prezam pela própria vida. E não é só porque nós temos uma capacidade tecnológica maior que isso então, nos dá o direito de tirar esse direito deles, né? Na verdade, acho que todos os seres que habitam esse planeta têm o direito. O que acontece é que há uma única espécie, né, que busca tirar o direito dessa zona. É interessante até porque, como você falou, não tem, eu pelo menos não vejo como argumentar contra isso, porque se a pessoa fala, porque eles não sabem falar, tá, mas eles sabem voar, eles sabem fazer coisas, eles têm esses dons que a gente não fazer tem. Coisas que a gente não tem, não só do aspecto anatômico, fisiológico, mas a gente tentar compreender a inteligência com que dezenas de milhares de formigas se deslocam por uma floresta de maneira organizada, né? Sim. Estão se comunicando de alguma forma e voltam com a tarefa cumprida, assim, é algo que a nossa espécie não consegue até hoje fazer. Tem uma ou dificuldade. viver em harmonia com o ambiente, né? Sem estar destruindo o ambiente, são formas de inteligência superior, né? Que para a realidade deles é a inteligência que eles precisam. Né? Não é uma inteligência que a gente precisa, porque a gente tem radiocomunicador, então não precisa aprender a se comunicar com as formigas, e aí isso parece obsoleto, portanto, desinteligente. Sim, mas na verdade o que a gente faz com a dita racionalidade é destruir o meio, que é uma coisa completamente insana, né? Destruir o meio ambiente e tudo mais, que está se destruindo também. Sandro, do ponto de vista jurídico mesmo, assim, e também do seu ponto, do que você acha pessoalmente sobre isso, por que os animais devem ter direitos? Bom, Fábio, a primeira pergunta a ser feita é qual é a função do direito, né? Tem várias teorias que explicam qual é a função do direito. A teoria crítica diz que o direito está aí para privilegiar, né, os mais favorecidos. Né? É uma forma de conservação. Também, e quando a gente vê a questão dos animais, a gente vê que é mais ou menos isso mesmo, né? O direito está favorecendo o ser humano, né, em detrimento dos animais. Né? Está favorecendo uma opressão, nesse caso, pelo menos atualmente. Né? Há quem diga que o direito é uma forma de emancipação, ele emancipa. Né? E também é possível porque até pouco tempo atrás a gente escravizava o próprio ser humano. O direito veio e acabou, claro, uma questão histórica, né, através do tempo, e emancipou quem era escravizado. Mas eu acredito que uma pergunta mais consentânea, uma resposta mais consentânea com a realidade, justamente que o direito serve para proteger interesse. Né? A função do direito é proteger interesse. E hoje, o direito auxiliado por outras disciplinas, outras áreas do saber, como biologia, como filosofia, ética, neurociências, já dá para responder claramente que animais, né, têm interesse. Né? Interesse em preservar a sua vida, interesse em não sentir dor. Sim. Então, quando a gente chega à conclusão que o animal não humano tem um interesse, o direito está aí para proteger esse interesse. O ideal seria que a gente chegasse a essa conclusão que o animal tem que ter o direito porque ele tem o interesse de ser protegido por ele. Entendi. Né? Então, acredito que, basicamente, né, por ter interesse justo, né, de manter a sua vida... O mesmo interesse do ser humano, inclusive. Exatamente. O interesse básico. E tinha que ser assim, natural. né? Porque se fosse diferente, a gente ia adotar uma teoria anti-evolucionista, né? Porque só a gente, do nada, teria interesse em manter a vida. Né? Teria que ser alguma coisa assim que a gente apareceu do nada. E hoje em dia, quer dizer, para quem estuda teoria evolucionista, né? Obviamente a gente tem essa ciência que não é um fim em si mesmo, né? Ela é justamente um instrumento para manter a gente vivo. Por isso que a gente precisa... Para proteger da dor. Isso, inclusive, que Gary Francine danos, fala, né?
a ciência não é um fim em si mesmo, não existe por si só. Ela é um instrumento para se manter vivo. Sim. Então, como os animais são sencientes, utilizam esse instrumento, né, para se manter vivo. E a gente deveria reconhecer que eles têm direitos. Né? E eu sei que isso, na verdade, o ser humano acaba ele mesmo elegendo uma única espécie, né, entre milhões de espécies animais. Ele escolhe apenas uma para ter direito. É justamente ele próprio. Né? Quer dizer, é uma escolha bem conveniente, né? Sim, a lei do mais forte ignorando todo o resto. Né? Exatamente. Feliciano, o deputado Feliciano Filho, que está no seu 3º mandato pelo Estado de São Paulo, eleito na última eleição com praticamente 190 mil votos, então é um número bem expressivo, sempre com a bandeira da defesa animal. Para você, posso chamar de você, né? Lógico. Uma conversa informal aqui. Eu vou me sentir mais velho aqui. Para você, por que os animais devem ter direitos? Olha, Fábio, eu queria comentar aqui o Jorge, dizer que é um prazer enorme estar aqui no seu programa, o Dr. Sandro. Eu queria, e a você, né, que está nos vendo aí, nos ouvindo, eu queria dizer, eu acho que essa questão, ela é muito complexa, ela passa, obviamente, se a gente for tratar da questão espiritual aqui, da espiritualidade, daria um programa quase que todo, né, para tratar desse assunto. Né? Eu sou muito espiritualista, eu acho que os animais não devem, de forma nenhuma, ficar subjugados e ter menos direitos, né, do que o homem. Agora, minha função é tentar dar direito aos animais, né? Graças a Deus. Como legislador, né? Como legislador, nós temos conseguido grandes avanços, né? A própria Lei Feliciano, quando os animais iam para as famosas carrocinhas, né? Sim. Pegavam os animais, eram mortos, cada cidade de uma forma diferente, ou câmara de gás, choque elétrico, né? Paulada, algumas vezes até afogados em caixa d'água. Só para o pessoal de casa organizar essa informação, então a Lei Feliciano é de que ano? A Lei Feliciano ela foi... quando eu fui vereador em Campinas, eu consegui aprovar ela primeiro em Campinas, né? Tá. Depois foi aprovada em 2008, aqui quando eu vim para a Assembleia Legislativa, Tá. foi aprovada. E graças a Deus já está indo para o 20º estado. Graças a Deus. Copiando. Tá sendo No estado inteiro, e a sua lei, mas depois copiada em outros, é proibido que o Centro de Controle de Zoonoses das prefeituras matem animais sadios. Isso. Que antes eles faziam isso, parece óbvio, mas... aqui em São Paulo mesmo, quer dizer, todo animal que entrava, tinha o primeiro canil, o segundo e o terceiro. Quer dizer, no terceiro dia ele ia mudando de canil. No terceiro dia ele era executado, né? Se não tivesse adoção. Se não tiver. Até teve um que virou até o símbolo, um pretinho, que ele bem vira-latinha mesmo, que foi salvo no dia que foi sancionada a lei. Entendi. Então gravamos um programa com ele, foi muito bacana. Estava no corredor da morte. Estava no corredor da morte. Então, hoje o CB tem as feiras de adoção, então está proibido. Porque nós temos a Lei Feliciano, só para que as pessoas possam entender, ela atingiu 4 objetivos principais, né? O primeiro foi, obviamente, proibir a matança indiscriminada de cães e gatos, que se você perdia seu cachorrinho, se ela no centro de controle de zoonose, após o terceiro dia já estava morto. Sim. E depende do centro de controle de zoonose, é uma forma mais cruel que a outra, né? Segundo, ela mudou, ela criou a base jurídica, porque antes, dentro do arcabouço jurídico do Estado, não tinha previsão legal para a instituição de políticas públicas, né, de castração, identificação dos animais nos municípios em convênio do governo do Estado. Então ela propiciou isso. Aí o governador lançou o decreto 55 mil e pouco da Secretaria do Meio Ambiente, que é a secretaria a fim de cumprir, né, as determinações da lei. Depois ela criou também, aí que eu acho interessante, também estamos falando de direitos dos animais, o cão comunitário, né, que hoje ele é sujeito de direito, antes ele não tinha, né? Então, hoje, sim, existe um regulamento. Que é aquele cãozinho que não tem um tutor certo, mas ele não tem um que tutor. Todo mundo alimenta na rua. Ele não tem o principal, ele é da comunidade, né? Então, hoje tem a figura do cão comunitário. E o mais importante de tudo é que ela mudou o paradigma, né? Acabou mudando o conceito, porque se você perguntasse antes da Lei Feliciano, ou há 20 anos atrás, se você perguntasse para um prefeito, o senhor recicla lixo da sua cidade? Ele ia falar, imagina, isso é coisa de ambientalista maluco. Hoje eu duvido que um prefeito não esteja fazendo isso ou trabalhando para fazê-lo. Ou se não faz, ele nunca declararia que, imagina. No caso da Lei Feliciano também, se você perguntasse antes da Lei Feliciano para o prefeito, você mata os animais da sua cidade? Mato, sim. Hoje, inverteu, quer dizer, o que era regra virou exceção, o que era exceção virou regra. Ou seja, antigamente existiam algumas cidades que não matavam. Hoje pode ser que existam algumas que matam. Tá. Mas se você perguntar para um prefeito, você mata? Ele fala, de jeito nenhum, porque ele pode ser caçado por improbidade administrativa. Quer dizer, então ele não pode
Então mudou. Então, graças a Deus. Mas voltando, acho que a gente acabou fugindo um pouquinho. Voltando para essa questão do direito dos animais, uma das questões, eu acho que fundamenta a grande maioria dessa perda de direito, não é perda porque nunca tiveram direitos, né? Mas que fomenta essa questão do homem dizer que ele só tem direito, igual o Dr. Sandro acabou de dizer, é a questão financeira, a questão de dinheiro, a questão comercial, né? Se nós analisarmos aí o sofrimento, se nós pegarmos aí o sofrimento de todos os animais, somarmos, né? Eu sempre que uma vez eu ia fazer um documentário, eu acabei tendo posse desses números, dessas estatísticas. Então, se você pegar cães, gatos, sofrimento de cães, gatos, animais de rua, você pegar rodeio, atração animal, circo, experimentos, se você pegar tudo isso, não representa, se você colocar sem o componente frango, né, pode chegar a 10%, estou chutando que eu não tenho o número na cabeça, do sofrimento dos animais. 90% do sofrimento dos animais, 95% por aí, dos sofrimentos dos animais estão dentro dos abatedouros. Sim, os animais considerados de consumo. De consumo. Porco, galinha. Se nós somarmos 90%, 95% da quantidade de sofrimento, né, estão dentro dos abatedouros. Isso é o que é? Puro comércio, é pura questão comercial e financeira, né? Se você pegar, então, os animais, se você colocar o componente frango, aí significa... São bilhões. Tudo somado não chega a 1%, porque só o frango são bilhões, né? Só no Brasil, eu já fiz essa conta pegando dados do IBGE, são 181 frangos abatidos legalmente por segundo. Por segundo, exatamente. 24 horas por dia. Então é um número bem expressivo. São bilhões. O Sandro colocou a questão do interesse, né? O direito serve para preservar o interesse, então, na verdade, a gente está violando o interesse do animal, mas pelo interesse de quem? Ele é tão, obviamente, insustentável, né, essa prática, ou ilógica do ponto de vista do direito natural, né? Que a gente priva esse outro ser, ou grupo, né, de seres, de algum direito, e não é em nome de nenhum interesse coletivo. Né? É sempre uma questão comercial. Né? Ou uma questão de incompetência. Né? Por exemplo, a gente vai matar os javalis porque eles estão sendo vetores de carrapato. Mas existem outras soluções. Né? O matar não era a única solução, mas essa acaba sendo a solução escolhida porque o interesse de fazer aquilo da maneira mais barata, né? Também é um interesse econômico nesse caso. Então não tem como isso resultar em algo bom. Né? Quando você priva outro ser dos interesses dele em função de um interesse que é egoísta. Né? Porque seja do ponto de vista nutricional, já que a maior parte do sofrimento está nos matadouros, a gente não tem essa necessidade. E a gente vai discutir em episódios futuros, né, a questão nutricional. Nas próximas semanas a gente vai falar, inclusive, com o Jorge mesmo, que é nutricionista, além de um ativista. Né? E para continuar só o raciocínio, é o seguinte. Então, nós estamos falando aqui que eles são vítimas, a maior parte é por conta da questão comercial. Né? Se a gente ainda continuar só nessa linha de abate, nós sabemos hoje que o Brasil incorre, inclusive quando teve a Rio+20, eu fui a única pessoa da Rio+20 a demonstrar lá os malefícios da pecuária de corte na água do planeta. No meio ambiente também. Nossa, e deveria ser uma pauta recorrente, né? Foi, inclusive teve uma repercussão, porque não tinha ninguém defendendo isso. Porque hoje nós temos a questão da água virtual, mas não vou me alongar nisso para não fugir do tema. Sim. Né? Que a questão demoraria muito tempo. Então, se nós analisarmos, e hoje, pior ainda, nós temos aí 30%, 40% do financiamento disso é do BNDES, que é nosso. Quer dizer, um banco de fomento que estaria aqui para financiar pequenos e médios empresários, para poder dar a base do emprego, não. Isso está fomentando, está dando dinheiro para grandes empresas que poderiam buscar recursos no mercado, não precisaria do BNDES. Certo? Sim, com certeza. Então, a outra questão, para justificar essa questão financeira, nós pegarmos aí os grandes laboratórios, né, de testes com animais. Nos Estados Unidos, aquelas verbas monstruosas, né, para montar laboratórios. Então, se você vai pegar um dinheiro para um laboratório, fotográfico, de filmagem, um estúdio igual aqui, você gasta dinheiro o quê? Em câmeras, em cenário, tudo. No laboratório de pesquisa, a primeira coisa que os caras falam é bicho. Então, enche de chimpanzé. Por quê? Porque é muito dinheiro do Estado, né, da Federação, da União, que vai para eles. Então, mais uma vez, é o dinheiro fomentando o sofrimento. Circo, dinheiro fomentando, rodeio. Então, eu não consigo enxergar em nada praticamente, em algumas poucas coisas,
onde o dinheiro não esteja fomentando o sofrimento dos animais. No interesse individual, que aí entra aquilo que o Torciano acabou de dizer, que a lei privilegia o ser humano, né, em função do quê? Pura e simplesmente uma questão econômica. Quando o Jorge fala do javali, né, eu acho que isso aí é que foge um pouco da questão financeira, mas aí acho que vai entrar no outro tema que a gente pode falar daqui a pouco. Vai falar até sobre isso, mas ainda é na questão financeira, como o Jorge falou, é uma medida mais barata, digamos assim, rápida de corrigir um problema de competência mesmo do Estado. Que exige menos pesquisa, ou que não que você tenha que corrige. destinar um terreno para abrigar essas Exato. ou capivaras, ou enfim. Uma coisa que o Jorge falou é importante, né? Ele falou em direito natural. Direito natural. E realmente o direito positivo, que é o direito que a gente tem, o direito posto, né? Realmente acaba não favorecendo, não reconhecendo os direitos dos animais. Ainda, né? Ainda. A gente espera que isso venha acontecer, mas o direito natural reconhece, né? Não tem como a gente negar, né? Voltando a Aristóteles, ele diz que o direito natural tem relação com a natureza das coisas. Quando a gente chega e percebe a natureza, a gente compreende a natureza dos animais, não tem como negar que eles têm direitos naturais, essenciais, vitais. Então o direito positivo, ele convive com injustiças, né? No tempo da escravidão havia direito também. Sim, mas sempre existiram mas o juízes direito, e exatamente, tudo. convive com isso, né? Sim, mas tem direitos que antecedem o ordenamento. Mas a gente tem, pelo menos, a utopia de que esse direito natural vá ser incorporado ao direito positivo. Porque isso acontece, né? Isso tem que passar pelo legislativo e tem que ser provocado pela sociedade. Pressão da sociedade, né? Haver mudança de hábito, né? Porque também tem questão da tradição, né? De consumo de animais que acredito que seja totalmente desnecessário hoje em dia, né? A gente não precisa consumir animais, né? Então, quer dizer, tem essa tradição e se a gente reconhecer que os animais têm direitos naturais, assim como a gente reconhecer que todos os seres humanos têm, eu acredito que isso vai um dia constar do ordenamento expressamente, né? Que os animais têm direitos. Você acha, Sandro, que o entrave maior se desse para graduar, né? Para que esse direito natural que o indivíduo comum, se estiver filosofando, ele consegue reconhecer, para ele chegar, né, a ser uma lei efetivada, está na conscientização das pessoas, está no legislativo ou está no judiciário? Não, eu acredito que está em tudo, mas tudo que você falou um pouco, mas uma maior parte com as pessoas mesmo. Né? Tem que ter uma pressão social, uma mudança. Geralmente o direito ele reconhece, sem dúvida. Porque a sociedade... Começa no ativismo. No ativismo, sem dúvida. Né? Na conversa, no ativismo, né? Das pessoas ligadas ao movimento animalista. Né? Também nas pessoas que estão fora do movimento, mas que, pelo seu exemplo, que conversam. Está justamente estão propagando a mensagem também. Sensibilizar as pessoas, né? Sensibilizar as pessoas. Acho que a partir daí a gente vai conseguir realmente modificar o direito positivo. Sem dúvida. Né? A partir daí. Até porque, dentro desse gancho, o que o Jorge está dizendo é que é o seguinte: será que nós conseguiríamos implementar leis, e a pergunta se é que eu não entendi errado, se a efetivação da implantação de uma lei ela passaria pelo legislativo, ou pelo uma proposta do executivo, ou uma intervenção do judiciário. O judiciário tem que Quer dizer, obviamente, nós sentimos isso no nosso dia a dia, porque assim, existe a bancada ruralista. Né? Então a bancada ruralista está ali e, obviamente, você só consegue pautar um projeto que tem que passar antes pelo colégio de líderes para depois ir ao plenário. Isso, via de regra, sempre assim. Essa bancada é forte também nos estados. A bancada ruralista, em Brasília, ela chega a ser praticamente um terço, quase, dos deputados. Mas no campo estadual também. Também é fortíssima, né? Eu tive vários projetos vetados que não foram pautados por conta da bancada ruralista. Então, a gente tem um tópico, inclusive, que vai falar da bancada ruralista num próximo episódio. Então, eu acho que essa questão que o Dr. Sandro disse agora, nós só conseguimos... A maior prova da questão da vontade da sociedade ela é soberana. Né? E tanto o judiciário, o legislativo, o executivo, eles são norteados pela vontade da sociedade. Nós somos a sociedade, né, todos membros aí, e não poderia ser diferente. Nós estamos aqui, todo homem público, obviamente o judiciário faz a justiça, mas o legislativo, o executivo, ele tem que trabalhar em função da vontade da sociedade. Então, quando fiz aquela lei, que aí todos vocês aqui contribuíram, e muito, Jorge lembra muito bem disso, a comissão nos reunimos para fazer a lei anti-testes no setor de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Sim. Eu lembro muito bem que essa lei... Aprovada em 2013, né? 2013. Final de 2013.
essa lei foi uma batalha muito grande. E os grandes vencedores dessa lei, porque quando teve aquele caso do Surto Royal, que nós participamos ativamente, eu estive lá no dia, passei a noite toda lá, inclusive estavam com ordem de já colocar gás lacrimogêneo, bala de borracha, eu consegui, a hora que eu cheguei lá, amenizou a situação. Enfim, depois conseguimos o fechamento, para não entrar em detalhes, não me alongar, do Surto Royal, nós tivemos muita força e falei, agora é o momento de a gente colocar a lei que proíbe testes com animais no setor de cosméticos e produtos de higiene pessoal. Aí nós nos reunimos, a comissão antivivisecionista, ficamos até praticamente quase 1h da manhã, fizemos um projeto, protocolamos e conseguimos aprovar na Assembleia. Quando foi para a sanção, o governador sofreu uma pressão muito grande da indústria. A indústria toda baixou lá com o governador e a indústria de cosméticos, a de convir, que é muito forte aqui. Sim. Mas nós pegamos num momento muito importante. Primeiro, que o governador tinha um ano eleitoral. E nós conseguimos uma mobilização que nunca vista antes. Né? Eu nunca vi uma mobilização que nós fizemos, todos vocês participarem muito disso, né? Todo mundo na sociedade. Nós colocamos lá a hashtag sanciona Alckmin PL 777. Isso, é. Que eu saiba, ele recebeu mais de 20 milhões de solicitação. Não tinha um evento que o governador não ia, que não tinha alguém, toda a cidade que ia, tinha alguém com uma faixa, com a faixa da hashtag. Ele abria a geladeira da casa dele e saiu um cara com a faixa Quase isso. da hashtag. Quer dizer, isso também ilustra que é aquilo mesmo. Então, a vontade da sociedade, é soberana. É o social, é a sociedade, são as pessoas que pautam tanto o legislativo quanto o judiciário. Exatamente. A maior prova foi a CPI agora, que não tem nada a ver com o tema, mas é a prova de que a CPI da merenda foi assinada agora, por quê? Foi depois que os estudantes invadiram a Lesp. Eles não gostam da palavra invadiram, mas a palavra... Ocuparam lá. Tive uma reunião com eles de 1 hora, lá conversamos muito lá. Então, são essas questões. Eu acho que assim, a sociedade, nós temos um governo que... Como é que é? Tem um ditado, agora esqueci, deu branco, que fala cada um tem o governo que merece. A sociedade tem o governo que merece. Ou seja, a sociedade precisa pautar a administração pública. Eu tenho aqui, então, alguns subtemas para a gente falar rapidamente. Quando a gente fala de direito animal, eu vou levantar uma questão que, óbvio, nós 4 concordamos que os animais devem ter direitos. Mas aí surge uma dúvida que chega a ser até engraçada, mas é uma dúvida legítima, que muita gente tem quando ouve esse termo, direitos dos animais. Então, os animais devem ter os mesmos direitos que humanos? Como que é isso? Vai ter que votar? É uma coisa... Seria bom para mim, seria ótimo. A gente já até falou sobre isso, acho que no começo. Aí ganhamos mais fácil. Isso aí para mim seria ótimo. Mas a gente falou sobre isso. Então, o direito dos animais, só para selar mesmo essa coisa, a gente não está falando do mesmo direito do ser humano. A gente está falando de garantir o seu interesse básico pela vida, de não direito ser conforme machucado. A natureza deles. Sim, né? que é o chamado direito natural que vocês estavam falando. Na verdade, nós temos 3 perguntas aí, né, que são difíceis quando a gente fala em direitos animais. Quais animais? Né? São todos animais, inclusive insetos. Né? Por exemplo, mosquito Aedes aegypti vai ter direito. Né? A gente vai falar também quais direitos, né? E como vai resolver o conflito quando houver de interesse entre seres humanos e os demais animais. Né? Claro que não são os direitos humanos que vão ser até mesmo entre 2 animais, né? Também. O direito da zebra sobre o direito do leão, né? De comê-la e também não só em relação aos seres humanos. Não, mas também... Aí que resolve... Aí não dá pra gente... É um exemplo selvagem demais, mas a gente pode ter questões, por exemplo, o carrapato e a capivara. Né? De quem é o direito, né? Do carrapato e da capivara. Uma questão. Mas aí a gente adentrando espinhos demais. Acho que o Sérgio está trazendo algo muito mais simples, né? Eu acho que é. Os direitos que os animais devem ter, assim, na minha opinião, são aqueles direitos conforme a natureza deles. Né? E seria assim, fazendo uma relação com os seres humanos, nós temos assim a conquista histórica dos direitos. O primeiro direito que os seres humanos assim, foram reconhecidos por seres humanos foi os direitos negativos. O direito de uma não intervenção estatal. Né? O direito de não ser oprimido pelo Estado e pelos seres humanos também. Sim. O ser humano não ser oprimido pelo Estado e pelo ser humano. Então, acho que o primeiro direito dos animais é de não ser oprimido pelos seres humanos. Não ser tratado como propriedade. E assim foi na história do direito para humanos também. Exatamente. Começou assim. Depois tivemos o direito de segunda dimensão, ou segunda geração. São direitos de uma prestação estatal. Por exemplo, a saúde é um direito de segunda geração. Entendi. Aí depois temos direitos de terceira geração, que são direitos assim, da coletividade, ao meio ambiente sadio. É quem diga direitos de quarta e quinta geração. Mas o que importa
seria, primeiro, de reconhecer o direito de não ser oprimido. Como sujeito de direito, esse o termo se encaixa aí. Seria assim, como o direito de não ser oprimido pelo ser humano, também pelo Estado. E depois disso, eu acredito que deveria ter o direito também, por exemplo, a uma prestação estatal que seja na saúde, né? Termos hospitais veterinários públicos, né? Que vão tratar as pessoas que não têm condição dos animais, das pessoas que não têm condição de levar para os veterinários privados. Então, acredito que nós temos que ter também políticas públicas voltadas aos animais. Mas a primeira coisa seria reconhecer o direito de não ser oprimido, que, aliás, é o que o Gary Francione fala, né? O direito de não ser tratado como propriedade. Ele fala que seria esse direito, né, que os animais deveriam ter. Que é um direito fácil da gente compreender olhando para a nossa própria história. Exatamente. Né? Isso é muito Basta fácil. olhar para isso, né? Compreender. Exatamente. Basta compreender isso. Né? E tem outra coisa aqui que eu tenho até vergonha de fazer uma pergunta dessa, mas é que eu recebo muitas dessas perguntas, eu tenho certeza que alguém que está aí assistindo deve estar pensando nisso. Tudo bem, direito dos animais, mas e quanto ao meu direito, é uma aspas, isso não é bom falar, e quanto ao meu direito de consumir animais, e quanto ao meu direito de comer carne, e o meu direito de comer bacon, onde é que fica se os animais tiverem direito? O que você acha disso, Jorge? Dá para argumentar contra isso? Aí ou é muito forte? Na mesma linha do direito do pedófilo abusar da criança, né? Não é só porque a pessoa entende que é um direito que lhe seja prazeroso, porque a gente está falando de prazer e não de necessidade nutricional, não de poder alimentar a população mundial, ao contrário, né? Quanto mais produto animal, menor disponibilidade de alimentos, mas de um direito de sentir prazer. E esse direito de um não pode se sobrepor, né? A vontade de um não pode sobrepor ao direito do outro. Sim. É muito mais importante para o animal a vida dele, a liberdade dele, do que é para aquele indivíduo ter 5 segundos de prazer enquanto mastiga o pedaço do corpo daquele animal. Então, eu acho que essa comparação com outros abusos de humanos entre humanos, né, o direito do homem espancar a esposa, tipo, ele faz aquilo, deve gostar de fazer aquilo. Mas nem por isso ele tem esse direito, só porque ele quer, só porque ele diz que vai ser bom para ele próprio. Então, da mesma maneira, né, se você tem vontade de comer carne e quer exigir esse direito, tipo, sinto muito, né, vai passar vontade, você não precisa disso para sobreviver. Isso dá para fazer um comparativo até com o meio ambiente, né? Se a pessoa falar, usa-se assim, e o meu direito de desmatar tal para fazer uma fazenda ou coisa assim, a justiça já, pelo menos deveria assegurar que algumas áreas não possam ser desmatadas, né? Então, para os animais não tem muito isso, né? Se a pessoa quiser comer, hoje em dia ela pode comer, não é um crime. Porque é o que você pode fazer com uma propriedade atualmente. Se eu quiser... Sim, é considerado como propriedade. Comprei esse sofá, eu faço o que eu quiser com ele desde que, mas eu não posso jogar ele no rio. Né? Porque é o meio ambiente. Ou eu não posso colocar ele no meio da rua e tacar fogo, ou posso, dependendo se for um protesto com uma boa intenção, mas vão ter restrições, né? De acordo com a lei não pode, né? Fazer com esse sofá se ele afeta, né, a coletividade, ou a poluição daquele rio, ou enfim, existem regras aí para o descarte dele, o que seja. Mas os animais são vistos dessa maneira, você pode fazer o que quiser, você não pode comprar um animal, como é que fala? Enfim, esqueci a palavra, mais chula, né? Mas arrancar os intestinos dele e espalhar pela rua só porque você quer. Mas se você quiser empalhar ele e colocar na sua sala, se você quiser colocar ele no forno, você tem os restos, esse direito, pode, né? Ou, na verdade, não sei nem se a pessoa tem dado esse direito ou simplesmente não existe uma restrição a fazer isso, né? Queria saber se as pessoas têm o direito, atualmente no direito positivo, as pessoas têm o direito de comer animais ou simplesmente não têm a restrição de comer animais. Tem uma lei, por exemplo, no Texas, né, que é proibido amarrar crocodilos em hidrantes. O cara não tirou do nada, porque não tem uma lei que proíbe amarrar águias em hidrantes. Algum dia alguém deve ter amarrado um crocodilo no hidrante para fazer essa lei. Então é porque não existe uma lei que restringe ou existe uma lei que permite? Exatamente. Absurdo. Em relação ao cidadão, ao indivíduo, a gente pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, como a lei não proíbe o consumo de animais, a gente pode consumir. Lógico, tem regras que determinam como você vai consumir, né? Como vai ser o abate. Exatamente. Mas o consumo ele não é proibido. Por isso que a gente pode consumir, né? As pessoas que querem consumir podem consumir, porque não é proibido. Né? Mesmo no direito nunca foi dado esse direito para a pessoa. Mesmo no direito positivo esse direito nunca foi dado, simplesmente... Não é proibido. Então pode fazer. Tudo que está dizendo que a gente pode, assim, você pode, por exemplo, andar na rua, assim, né? Enfim, tá liberdade de locomoção, mas, né? Mas enfim, tem certas condutas que a gente faz porque elas não são efetivamente proibidas, né? Essa questão do
no direito de consumir, sempre no direito tem isso, né? Conflito de direitos. interesse. E como a gente resolve isso? Com a ponderação. Né? A gente vê quais são os direitos que estão sendo conflitados. No caso, um hipotético direito de consumir animais, foi o que o Jorge até falou. É um direito frívolo de sentir um prazer, né, degustativo com o interesse do animal de viver, de ter sua vida. Que é Conforme obviamente mais importante. Exatamente. A gente está, na verdade, colocando o nosso direito de sentir algum prazer, que, na verdade, a gente, quando consome outros alimentos de origem, né, vegetal, tem prazer, né, evidentemente, mas entendem, essas pessoas, né, quem consome, que eles têm um direito de sentir esse prazer e que está acima do direito do animal de viver. Quer dizer, né, uma ponderação já resolveria isso, né? Sandro, a gente está com um tempo bastante estourado, então só para concluir, você acha que um dia vai existir uma lei que vai proibir o consumo de animais? Eu queria dar é isso que eu ia entrar. Nessa também? É nessa que eu ia entrar. A gente vai até fazer tem um tema nas próximas semanas que é mais bem sobre isso, mas assim, para finalizar, sua opinião pessoal, Olha, Fábio, você acha que um dia, daqui 500, 1000 anos, talvez aconteça isso? É um exercício de futurologia, né? Mas assim, pelo que a gente vê assim, na humanidade, né? No sentido de reconhecendo direitos, acho que a última fronteira do direito, do reconhecimento do direito são os animais. Né? Acho que é o último campo assim, que a gente tem que adentrar, que é reconhecer que animais devem ter direitos. Entendi. Eu sim sou otimista em relação a isso. Eu acho que está longe ainda, pelo que a gente vê na sociedade, mas eu acredito que no futuro, né, assim, a gente vai realmente ter uma proibição, né, de consumir. Fábio, eu acho que o caminho, por exemplo, vou dar um exemplo que vai tipificar exatamente sua pergunta. Eu fiz uma lei agora que está tramitando na Assembleia, você sabe, você divulgou muito bem, divulgado inclusive, que é a questão de colocar câmeras em abatedouros. Né? Essa a gente vai... guarda um pouquinho, mas eu só tem uma semana que eu quero pegar um viés para falar sobre o porquê, eu acho que dentro, inclusive, do que o Sandro acabou de dizer. Nós só vamos mudar a legislação porque, vamos pensar um pouco historicamente, eu comi carne quando eu era garoto, acho que todo mundo aqui comeu. Quer dizer, nós não tínhamos a consciência disso, por isso que nós comíamos. Então você tem o quê? De um lado você tem o fator econômico, né, o comércio, fomentando isso, né? As propagandas maravilhosas e tal, onde mostra a carne, o controle, mas não mostra a parte do abate. Né? Então, e depois, com o tempo, a gente vai adquirindo a consciência. Eu, por exemplo, parei de comer carne depois que eu vi um vídeo de abate e nunca mais comi. Quer dizer, a partir do momento, eu estou na minha mesa no papel do presidente da Associação dos Abatedouros do Brasil, não sei o que lá. Ele fala com todas as letras lá, que a partir do momento que as pessoas assistirem um abate, grande parcela para o consumo despenca. Até ele citou um caso que aconteceu, não me lembro agora. Então, passa por aqui, por exemplo, se você consegue vencer a bancada ruralista, você consegue emplacar uma lei dessa, onde todo mundo tem acesso aos abatedores, poder assistir em tempo real o abate, grande parcela da sociedade para de comer. Essa grande parcela vai começar contaminando os outros. Começar a falar para os amigos, parentes, Aí é uma bola de neve Aí positiva. a sociedade começa a ser contra isso. Só que, por um lado, você tem um potencial econômico, hoje é o segundo maior grupo empresarial brasileiro, matando carne, e do lado de cá você tem uma consciência pequena, assim, e com pouco, que são os produtores de animais, com pouco dinheiro para poder fomentar e difundir essa informação. Então, eu acho que isso daqui está desproporcional demais. A partir do momento que a pessoa ter consciência do que está consumindo, o sofrimento que os animais estão passando, grande parcela dessas pessoas pararão de comer carne e vão começar a multiplicar isso entre seus entes, seus amigos, tudo isso. Aí sim, você vai ter um apoio do legislativo. Você imagina se eu colocar uma lei hoje, ou um presidente da república hoje colocar uma lei e falar, a partir de hoje é proibido abater animais. Ele não tem como. Agora, se vier um embasamento da sociedade através de uma conscientização, ele vai ter todo o... Até porque os próprios deputados que vão estar sendo pressionados pela sociedade. Eu acho que é a única maneira que eu consigo vislumbrar para você de um dia conseguir fazer isso. Sem o apoio, sem a consciência da sociedade, o apoio da sociedade, nós jamais conseguiremos mudar essa realidade. Então, acho que ficou bem claro nesse episódio e acho que tudo que a gente fala aqui, sempre a chave está com o consumidor. Então, exatamente. Se você que está aí vendo esse vídeo ainda consome carne e outros produtos de origem animal, pensa bem que está na sua mão se esses frigoríficos vão continuar ou não.
Infelizmente, o judiciário não vai conseguir fazer nada sozinho, o legislativo tampouco. Então é isso. Próxima semana a gente continua com esses excelentes profissionais. Comentem aí embaixo do vídeo o que vocês acham. Por que os animais devem ter direitos? Ou você acha que não deve ter direito? Comenta aí também. Com educação a gente aceita qualquer opinião. Até a próxima semana. Tchau.